De joelhos vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai bondoso Deus, que habita nas alturas dos céus, queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigada pela semana que o Senhor está nos dando. Que o Senhor esteja com cada um de nós, Pai. Nossas visitas também, que estão conosco, nossos amigos, que eles possam se sentir bem. Que o Espírito Santo, Senhor, toque no coração deles também e em cada um de nós, Pai. Obrigado por tudo, essas bênçãos que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Eu sempre falo que pregar na quarta-feira é o melhor momento. Um deles é porque a gente vê que na igreja existem pessoas assim como nós, que têm problemas como nós. O outro motivo é que o horário é mais curto. Mas hoje os irmãos quebraram minhas pernas. Hoje vocês usaram pouco tempo. E eu achei que ia ficar com uns 15 minutos, 10 minutos para pregar e eu fiz um sermão bem curtinho. Mas é bom isso. Quer dizer que geralmente nós estamos mais lembrados em pedir do que agradecer. E hoje nós escutamos poucos pedidos. Então quer dizer que nós somos muito abençoados. Amém por isso? Mas que nós possamos nos lembrar que o culto de quarta-feira não é só para pedir, mas é para agradecer também. Mas nós temos que agradecer, e agradecer muito a Deus, porque, com certeza, não tem coisa melhor do que nós estarmos na casa de Deus. E eu vejo que nem a irmã Lourdes falando ali, abrindo o seu coração. A irmã Lourdes é uma pessoa que na minha adolescência, na minha juventude, com todo respeito, eu briguei muito aqui nessa igreja. Briguei, chorei bastante, e hoje em dia ela é uma grande amiga minha. A pessoa que eu dou risada, que eu converso, que eu choro junto. E a gente vai vendo que só convivendo com as pessoas que a gente aprende a respeitar e amar. Não que eu não respeitava ela, só que a gente batia às vezes um pouquinho de cabeça, só que isso fez com que eu admirasse ela e hoje em dia eu posso dizer, a irmã Lourdes é uma grande amiga minha. Sabe, na verdade, o fato de nós virmos até a frente na igreja acaba gerando algumas complicações às vezes. Eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa na igreja. E eu posso dizer que de uns anos para cá, o inimigo tem tentado de várias formas me tirar daqui da frente. E eu posso dizer assim, não era para eu estar pregando aqui hoje. Primeiro era a irmã Lourdes, depois era o meu irmão, e por último veio eu. Aí, desde domingo, sábado à tarde, né? Sábado, quando foi definido que seria mesmo eu que pregaria. De sábado para cá, as coisas foram decaindo para mim. A falta de ar que eu sentia alguns meses atrás, quando eu estava 17 quilos, praticamente a mais do que agora, eu voltei a sentir. E os médicos falavam que eu tinha falta de ar porque eu estava muito gorda. Só que eu digo uma coisa para vocês. Às vezes nós sentimos falta de ar, fraqueza e outras coisas, porque o inimigo ele não quer que nós estejamos aqui à frente ou fazendo qualquer outra coisa. Eu tenho consciência disso. E por isso eu oro bastante. E uma das partes que nós vamos conversar hoje, e nós vamos estudar junto, porque quem vem aqui à frente não vem dar lição de moral para ninguém. Vem repartir um pouco das dificuldades com vocês. Nós vamos muitas vezes vir aqui à frente para louvar a Deus repartindo um pouco do que nós temos, tanto do bom, como muitas vezes não tão bom. Porque nós, como cristãos, nunca vai ter nada de ruim. Porque com Deus, tanto até um bocado ruim, ou não tão bom, com Deus vai ser sempre um motivo para agradecer a Deus. Então, você que não levantou, não pediu e não agradeceu, eu vou te pedir que você feche seus olhos e você sozinho
agradeça a Deus por estar aqui. Agradeça a Deus do fundo do seu coração tudo que Deus tem feito na sua vida. Esqueça de pedir agora. Só agradeça a Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Amém? Quando a gente vai pregar, geralmente a gente ora para que as coisas sejam encaminhadas pelo Espírito Santo. E dessa vez não foi diferente. Eu tenho dificuldade com o fio. Se eu derrubar alguma coisa, me liga, não. A última vez que eu preguei no Tatuquara, aconteceu algo semelhante. Eu nunca tinha visto você cantar, meu irmão. Mas você me arrepiou. E na igreja do Tatuquara, aconteceu a mesma coisa. Uma irmãzinha, ela corria para lá, corria para cá, e ela estava com um blazerzinho preto, e ela ajeitou uma coisa, ajeitou outra, e dali a pouco, ela, na hora das diaconisas, ela vestiu uma camisa branca, e ela veio, tirou, cobriu a oferta, dali a pouco ela trocou de novo de camisa, e eu olhei bem para o rosto e pensei assim, ou ela tem uma irmã gêmea, ou é a mesma irmã. E eu sentadinha lá na frente, eu fiquei de olho, eu pensei assim, mas que irmãzinha. Dali a pouco, a hora que chamou a mensagem musical, ela foi lá, se ajeitou naquela simplicidade. A hora que ela começou a cantar, eu senti a mesma coisa que eu senti agora, meu irmão. A simplicidade e o louvor do coração. Emocionante. Amém? Amém. E olha, sinceramente, agora nós poderíamos, acho que, fechar as nossas Bíblias e ir embora. Porque esse hino, eu sinto falta disso. Você me fez lembrar de quando eu era pequena. Não estou te chamando de velho, não. Mas é quando eu era pequena que eu sentia isso. Amém. Que Deus seja louvado. E que nós possamos sentir essa humildade, que isso esteja sempre no nosso coração. Como eu já tinha comentado, então hoje não era para eu estar aqui. Quando eu li o sermão, eu pensei, meu irmão aprontou comigo. Pensei, se eu não tivesse visto que o sermão tinha vindo no livrinho, eu ia falar que ele tinha escrito para mim o sermão. Quando eu era pequena, o meu irmão me chamava de a minha candidata. Lá vem a minha candidata. Tudo que eu fazia, ele falava que lá vinha a minha candidata. Era meu irmão e meu pai. Mas aí, depois de uns anos, quando eu era adolescente, sabe que até pensei em me candidatar? Até pensei em seguir a carreira política. Mas aí depois eu entendi o porquê. E o pior é que hoje em dia eu vi que a fruta não caiu longe do pé. Não sei porquê, né? Mas tudo bem. Na verdade é o seguinte. Eu chegava em casa e se eu queria alguma coisa, eu tentava convencer quem fosse que fizesse o que eu queria. E se alguém pedisse que eu fizesse alguma coisa, eu poderia até fazer. Mas ou eu falava já vou, ou eu tentava convencer de alguma forma. E o meu irmão sempre falava, a minha candidata. E engraçado que às vezes eu conseguia dobrar ele ou meu pai. A minha mãe não tinha muita chance, não. O meu eleitorado não era muito bom ali, não. E meu irmão sempre falava isso. Lá vem a minha candidata. O que acontecia? Eu vencia sempre pela persistência. A hora que eu vi esse sermão que eu pensei, acho que ele deixou de propósito para mim, viu? É brincadeira, tá, irmãos? Ele está no Rio de Janeiro. Mas aí, é mais ou menos assim. Sabia que na Bíblia, você já vai entender o porquê do candidato aí. Tem uma história em Lucas 18, do verso 1 em diante, que tinha uma mulher que fazia mais ou menos igual eu. Ela estava tentando convencer alguém. Ali foi usado através de uma parábola. Só que ela também tentou convencer alguém. E essa história fala bem assim. Então, Lucas 18, do verso 1 em diante. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar
sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só, hoje em dia, falar em político, o que nós mais estamos vendo na nossa atualidade são políticos corruptos. E aqui nós vimos o quê? Um juiz, que nós poderíamos dizer que era um juiz corrupto. Tinha falado para eu falar o título, né? O juiz iníquo. Então, para você que está nos vendo também na internet, nós estamos vivendo a atualidade com pessoas que estão esquecendo o temor a Deus e o respeito a quem que falou ali? Aos homens. Esqueceram totalmente o temor a Deus e o respeito aos homens. Desde os 10 mandamentos, quais são os 2 princípios que nos pregam os 10 mandamentos? Amar a Deus e amar ao próximo. Obrigada, Nina. Amar a Deus e amar ao próximo. E o mundo hoje em dia, ele está esquecendo o princípio básico. E aqui, a viúva, o que ela fez? Primeiro, viúva naqueles tempos já não era muito bem vista. Né? Estava sozinha, apesar de que era uma fatalidade, o marido morreu. Só que naquela época, tudo que era uma fatalidade não era bem visto. Tá? Então, estava sozinha. Ali, adversário. Não fala quem é seu adversário. Só que nós sabemos quem é o nosso adversário. Nós vamos, então, abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12, verso 10. Apocalipse 12, no verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusa de dia e de noite. Então, o nosso adversário, ele nos acusa quando? De dia e de noite. Quem é o nosso adversário? Satanás. E aqui não fala, então, na parábola, quem é o adversário dessa mulher. Só que nós sabemos quem é o adversário dessa mulher. E tanto, imagine que naquela época, Jesus usou essa parábola. E imagine que se nós formos olhar bem essa parábola, não parece que Jesus escreveu para os dias de hoje? Totalmente. Parece que ele está escrevendo uma carta direcionada para os dias atuais. Então, Satanás, ele está o quê? De dia e de noite trabalhando contra os seus filhos, os filhos de Deus. E que nem falando que nós, comentando aquela hora com vocês, que a coisa que eu mais gostava e gosto é estar à frente, trabalhando pela causa de Deus. E eu sinto na pele que o meu adversário, o nosso adversário, ele tem lutado dia e noite contra mim para que eu desista disso. Eu sinto dores dia e noite praticamente. E toda vez
que eu me disponho a fazer alguma coisa, ele está ali cutucando. Só que sabia que antes me incomodava, só que hoje em dia eu ainda fico feliz. Porque se eu estou incomodando ele, quer dizer que Deus tem planos para mim. E hoje em dia, eu acho que meu irmão está certo. Pode me chamar e falar que eu sou a candidata mesmo. Porque aquele negócio, se nós temos que ser persistentes, vamos ser persistentes. Porque o político, para você votar nele, o que ele faz com você? Ele não fica lá, blá, 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 na tua cabeça, a ponto de que ele persiste tanto na tua cabeça, a ponto de que você goste dele, ou não goste dele, mas que no dia de você votar, você chegue lá e lembre, opa, o fulaninho, e digite o número dele. Não acontece isso? Só que nesse caso aqui, a nossa persistência é um pouquinho diferente. Nós devemos ser persistentes em uma outra coisa. Vamos ver no que nós temos que ser persistentes. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós devemos fazer então? Se humilhar e orar. Então, em vez de ficar blá, 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 igual o político muitas vezes fica, que nem o irmão Luiz trabalha com político, não é, irmão Luiz? Mas quando vocês estão ali, não tenta convencer, não faz igual eu fazia com meu irmão, não fica lá tentando convencer até que consiga o voto, não é assim? Só que já tem algumas pessoas que contam, e na verdade isso muitas vezes é uma oração infantil. Que muitas vezes a gente acha que Deus é o nosso eleitorado, a gente tenta vencer Deus pela canseira. A gente acha que muitas vezes os nossos anseios, as nossas vontades, se a gente insistir, Deus vai conceder. Deus vai responder da forma que nós queremos. Isso é a vontade humana. A tendência nossa é nós ficarmos... eu vou orar por tal coisa. Eu acho que agora eu tenho que comprar um carro novo. Eu trabalhei tanto, vou orar por um carro novo. Trabalho hora por um carro novo. Mas muitas vezes a minha necessidade é outra. Deus acha que a minha necessidade é outra. Só que muitas vezes a gente tenta ficar orando pela mesma coisa, achando que nós vamos vencer Deus pelo cansaço. Nós vamos vencer Deus pelo cansaço? Não. Nós temos sim que ser persistentes, orar. Mas aquela coisa, nós devemos falar para Deus o quê? Se for de acordo com a sua vontade. Só que às vezes é tão difícil esperar a vontade de Deus, né? Parece que muitas vezes a gente quer só fazer assim, dar uma estraladinha no dedo, orar e pronto. Você vai ver, Eduardo, quando você quiser namorar com alguém, você vai orar para que Deus te ajude, mas muitas vezes não é aquela moça. Igual eu já falei várias vezes para vocês, que eu orava por um moço alto, moreno, dos olhos verdes. Né? Orei muito, alguns anos. Mas Deus me deu um moço, não moreno. Não é tão alto, não tem os olhos verdes. Mas é uma pessoa que Deus encaminhou para mim. Só que muitas vezes a gente quer dar o endereço, o nome e o sobrenome. Não é mais ou menos assim? Imagine nós, Léo, com os nossos filhos pequenos. Imagine quando vieram as noras. Eu quero a nora, né, no caso, que eu só tenho um, você só tem um também. Então, quando vier a nora, então não é mais ou menos assim? Então, a nossa tendência o que é? É a gente apressar e ficar ali buzum. A história que veio no sermão fala bem assim, que a mãe
do escritor, ela tinha 25 anos e ela orou pelo pai dele. Ela havia conhecido ele na igreja, ela era uma pianista, e ele disse que ele era um belo de um tenor. Diz que os dois se apaixonaram, se casaram, tiveram filhos, foi tudo lindo. Só que de repente o pai dele decidiu seguir a carreira militar. E com a carreira militar, o pai dele foi se distanciando dos caminhos e acabou se afastando da igreja. Mas diz que a mãe dele persistiu em oração. E diz que o pai dele tinha paciência para escutar ele e os irmãos falarem os 13 versos no 13º sábado. E diz que ele e os irmãos ficavam ansiosos e eles caprichavam cada vez mais porque eles tinham aquele pensamento: vamos caprichar porque o nosso pai vai estar lá. Ele vai estar escutando. Vamos caprichar. E diz que a sua mãe orava, e orava, e orava insistentemente. Ela fazia mais ou menos igual a viúva, no caso da história. Ela estava ali insistindo. Só que na nossa história bíblica, o juiz, o que ele queria? Ele queria simplesmente se desfazer daquela mulher. Ele ia o quê? Conceder o que ela queria porque ela estava molestando ele, porque ela estava incomodando ele. Imagine se cada coisa que nós conseguíssemos fosse porque nós estávamos incomodando alguém. Mas, diferente disso, a mãe do nosso autor, ela estava procurando o juiz, o justo, o que é fiel a nós. Então, diz que ela estava orando, por anos ela ficou orando. E diz que, de repente, eles descobriram que a mãe dele estava com câncer. E diz que durante 2 anos ela se tratou, e antes dela morrer, ela falou bem assim para o seu filho: será que vou morrer sem ver seu pai nos braços de Deus e no abrigo da igreja? Diz que ele respondeu bem assim: com a fé advinda de Deus, que ela poderia ir em paz, porque o pai dele, papai, irá voltar. E diz que ele ficou com aquele pensamento, com aquele sentimento. Só que ele tanto respondeu aquilo com tanta fé, que ele tinha certeza que Deus faria algo. Diz a história que depois de 2 meses que sua mãe faleceu, o seu pai retornou para a igreja, e diz que depois de mais 2 meses, o seu pai faleceu. Diz que isso foi um choque, que imagine que em 4 meses ele perdeu o pai e perdeu a mãe. E o choque maior foi que o seu pai faleceu aos 54 anos. E ele conta que, ao ele escrever o sermão que nós estamos conversando hoje, com lágrima nos olhos, há 30 anos depois que os seus pais morreram, ele se lembra que a oração insistente, ela tem poder. A oração elevada a Deus de todo o coração. A oração elevada ao juiz, ao justo, ao juiz, ao Deus que é fiel a nós. E muitas vezes ele não vai nos responder de acordo com a nossa vontade, pela nossa insistência, assim como aquele juiz injusto fez com aquela viúva. Porque muitas vezes nós pedimos, mas nós não sabemos o que nós estamos pedindo. E que nós possamos ter essa consciência de que nós servimos a um Deus de amor, a um Deus que é fiel e justo, a um Deus que não abre mão dos seus filhos, e se precisar dizer um não para a gente, ele vai dizendo, mas vai ser um não com amor. Muitas vezes, nós que temos filhos pequenos, vocês que são mais experientes, que nos
cuidar de tantas crianças aí. Vocês sabem que muitas vezes nós temos que dizer não para educar, para cuidar. E dessa mesma forma é Deus conosco. Muitas vezes Ele precisa dizer não, ou espera só mais um pouquinho. E que nós possamos ter essa insistência, e que nós possamos sempre nos lembrar o que está lá. Abra novamente a sua Bíblia em Lucas 18. E conto-lhes também uma parábola sobre o dever de orar de que forma? Sempre. Sem nunca o quê? Sem nunca desfalecer, sem nunca desistir, sem nunca desanimar. Que nós possamos ter isso em mente, que nós temos que orar, doa o que doer. Orar com muita fé, sem desanimar, sem desfalecer. E se precisar convencer os outros, nem que nós tenhamos que ser que nem eu ou o irmão Luiz, né, irmão Luiz? Na época de política, né, irmão Luiz? Como um candidato para convencer alguém. Eu sei que candidato do irmão não vale, né? Mas eu acho que se ele tivesse aqui, ele ia falar que era verdade. Mas que nós possamos estar prontos a convencer os outros e que realmente nós temos que orar e que nós possamos ter esse sentimento e que nós possamos dar abertura para que o nosso Deus, Ele possa estar em nosso coração e que Ele possa permanecer em nosso coração. Querido Pai, que o Senhor possa permanecer em nós, que nós possamos, ó Deus, dar abertura para que o Senhor realmente possa estar em nós, que nós possamos, ó Deus, realmente viver ao Teu lado, que nós possamos, ó Pai, ter essa comunhão, que nós possamos ser persistentes a orar, que nós possamos, ó Deus, ter esse contato diário e direto contigo, e que nós possamos, ó Deus, dar abertura também para que o Senhor faça a sua vontade, que nós possamos abrir os nossos corações, colocando a Ti qual é o nosso desejo, mas que da mesma forma nós possamos aceitar qual é o seu desígnio para cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos agora que o Senhor possa estar nos levando em paz para os nossos lares, possa estar nos protegendo, que seus santos anjos estejam conosco. Nós te agradecemos imensamente, em nome de Jesus. Amém.